abertura dos nossos trabalhos. Pensemos em Jesus. Hoje eu vi numa casa, acho que é de ótica, não sei se é escrito: o sangue de Jesus salva as nossas almas. São frases construídas pelo homem, achando que Jesus sofreu e verteu sangue para nos salvar. Eu acho isso uma coisa absurda. Mas cada um pensa da forma que desejar. E considera Jesus um ser que veio para salvar a humanidade. E não veio. Então pensemos nele de outra forma, como um grande mestre que deu uma lição muito profunda à humanidade. Não porque morreu na cruz, que muitos antes dele e depois dele também morreram crucificados, mas pelo que ele deixou. É claro que escoimando as interpolações, aquilo que puseram na boca de Jesus. Então vamos pensar nele nesse instante como um mestre. Mestre que veio não exatamente para ditar uma doutrina ou criar uma religião, mas para chamar a atenção da humanidade. Chamar a atenção para os seus desregramentos, suas inferioridades, seus instintos ainda indomáveis. E até hoje essa mensagem ecoa, trazida pelo tempo, não nos corações das pessoas, mas na boca dos sacerdotes e dos hipócritas. Então pensemos no Mestre como um ser que veio para dar exemplos e ensinar. E que Deus seja louvado. Que assim seja. E tenho dito, hoje eu trouxe os óculos. Viu, Cedrais? Sônia. É. Ela está doente? Oh, meu Deus. Eu vou dar meu telefone que eu mudei para você dar para ela. Eu nunca mais tive contato com ela. Meu irmão, foram 10 filhos que ele teve com ela. É, né? Meu irmão não é porque era meu irmão, mas é uma pessoa extraordinária. Ter 10 filhos é porque era uma pessoa extraordinária. Era. Aliás, foram 11 filhos. Então, o 11º nasceu e morreu. Aí disseram assim, vamos botar um nome que ninguém se lembre. Aí botaram Adalberto, ninguém esqueceu até hoje. Ninguém esqueceu o nome. Não sei porque acharam que Adalberto, né?
É um nome até bonito, né? Adalberto. Tem nomes que só aplicam a adulto. Quando é criança, eu conheço um amigo meu, tem o nome dele, Asclepíades. Já imaginou, enquanto adulto tudo bem, mas criança, Asclepíades, tá? Parece que tá xingando o menino, né? Quando tá pequenininho ainda vai, mas quando cresce, é cada uma, né? É igual o pessoal que tem filho e bota a inicial, né? Aquilo dali eu acho um negócio sério. E foram aqueles nomes assim, lindos, né? Aldinei, Rodinei, Gessenei, eu já vi. É um negócio de doido. A gente não tem como apelar, porque bota o nome na gente que querem, né não? Quem é que vai reclamar? Tem um deputado aí que chamava 123 de Oliveira 4. Era mesmo, era deputado federal por Goiânia. É cada nome que vocês nem imaginam. Pode ser. Bom, então nós vamos ver hoje o seguinte. Os espíritos interferem em nossas vidas? Ainda bem que vocês sabem. Os espíritos não são seres vagos, indefinidos. São seres reais, determinados, circunscritos, que gozam de nossas faculdades e de outras que nos são desconhecidas, que são inerentes à sua natureza. Allan Kardec. Olha, faculdades que nos são desconhecidas. Veja o que Kardec disse, hein? O espírito apresenta faculdades que nós não conhecemos. Que faculdades serão essas? Ou seriam? Ainda não se sabe, porque são desconhecidas. Como sabê-las? Através de quê? Do contato cada vez mais efetivo com eles. Porque hoje mesmo uma pessoa me disse que num centro aí que esteve, disse que acabou a desobsessão. Aliás, está acabando em tudo quanto é centro. Esse pessoal pensa que o contato com os mentores, é claro que é um contato salutar, bom, mas a gente não vai tirar muita lição disso não. Porque eles já chegaram a um patamar que onde nós não chegamos, pelo menos se pressupõe. E quem é que nos ensina? Eu acho que são os espíritos que muitas vezes nos atormentam, né? Os obsessores. Eu já aprendi muito com eles. A gente aprende a não fazer o que eles fazem. Agora, o que os mentores querem que a gente faça, a gente não pode fazer. É ou não é? Porque eles estão numa outra, né? Estão bem, já passaram pelo que nós já passamos, verdadeiros mentores, não esses mentores falsos que andam por aí. Então eles já passaram pelo que nós já passamos. Então eles têm uma experiência de vida. Muito embora alguns desses mentores também não tenham tido contato com a doutrina espírita e foram aprender espiritismo em contato com os próprios espíritas, não é? O mentor de Medrado, pelo menos era, não sei se ainda é, ele se afastou, chamado Ambroise Paré, ele que promovia trabalho de efeitos físicos, materialização e tal. Como não faz mais, ele se afastou, pelo menos foi o que ele me disse.
Ele não conhecia o espiritismo, mas era uma pessoa boníssima. Foi médico na época daquela noite de São Bartolomeu, se lembram, na França, que foi uma carnificina entre católicos e protestantes. Pois bem, ele é que iniciou a técnica de consolidação dos ossos. Foi ele. Então ele tem uma experiência de vida notável, desencarnou idoso, o que ultrapassou os limites, o limite, né, daquela faixa etária da sua época. Porque às vezes a pessoa ia até 45 anos, 48 anos, 50 anos, já era uma coisa maravilhosa. Então ele não conhecia a doutrina espírita. Ele veio conhecer por meu intermédio. Eu conversando com ele. Cheguei a conversar com ele em voz direta. A voz dele mesmo. Trocamos até algumas impressões em francês, porque ele era francês. Então, em voz direta, não é fraude. Um silêncio total. O médium em transe profundo. E ele conversando comigo. Ele conversou através, ele pode conversar, né, de viva voz, que é muito difícil, então através da corneta. Então ele conversou através da corneta. Ele não conhecia o espiritismo. Ele veio conhecer a partir do momento em que começou a trabalhar com o medrado. Vejam só, um espírito de um nível elevado, moralmente, porque foi um homem, quando viveu aqui, de moral inatacável. Então ele era um espírito superior, mas não conhecia o espiritismo. Aí é que está vamos dizer, uma defasagenzinha. Eu conheci o espiritismo, pelo menos eu acho que conheço. Posso não conhecer tudo, mas eu conheço o principal. Ele não conhecia nada. Então, nós permutamos conhecimentos. Foi uma troca assim de experiências muito, muito boa. A troca foi notável. Ele, né, com a sua vivência do mundo espiritual, e eu aqui com a vivência em nível de pesquisa e estudo do espiritismo. Eu até perguntei sobre colônias espirituais. Ele disse, olha, a colônia espiritual está na gente, está no que nós entendemos por isso. Nós precisamos de um lugar para ter um paradeiro, um lugar que pareça uma cidade, que pareça que tenha alguns equipamentos de uma cidade. Mas isso tudo é fantasia, é como se fosse uma miragem. Na verdade, aquilo não existe. Existe sim no psiquismo dos espíritos, às vezes espíritos afins que se entendem, que se juntam, que se procuram, aí criam aquelas imagens, os prédios, hospital e aquilo tudo. Que espírito não precisa de nada que diga respeito ao corpo físico. Ele tem o perispírito e nele estão impressos alguns arquétipos, como chamam. Mas verdadeiramente, o espírito que toma consciência da sua realidade, ele não precisa dormir. Não há necessidade de dormir. Não há necessidade de beber nada. Não há necessidade de comer. Não há necessidade de medicamentos. Não há necessidade de nada. Por isso que Kardec fala aqui, ó, que gozam de nossas faculdades, quer dizer, nós encarnados,
e de outras que nos são desconhecidas. Está vendo? Então, uma coisa assim, ó, bem interessante essa colocação de Kardec, que nos são desconhecidas. Isso quer dizer que o Espírito ainda não se revelou totalmente a nós. Isso ele disse no século passado, mas está valendo até hoje. Por quê? Porque não há pesquisa a respeito do que acontece com o espírito no mundo espiritual. Olha, teve uma coisa interessante com Charles Richer, o fundador da metapsíquica, em 1909, antes da parapsicologia, já fundava o Instituto de Metapsíquica de Paris. Ele morreu em 1927. Em 1913, ele teve o Prêmio Nobel de Medicina. Ele fez uma coisa interessante. Na Argélia, que era possessão francesa à época, ele participou de reunião com um médium, né? Médium extraordinário. E lá se manifestou o espírito de Bienboa. O médium era nada mais, nada menos que Eva Carriere. É um pseudônimo, o nome verdadeiro dela era Martha Béraud, filha de franceses. Aí, resultado, ele pediu ao espírito para soprar num vaso onde havia concentrado de barita. Quando o espírito soprou, sabe o que aconteceu? Virou oxigênio. Então mostra uma coisa que é importante. Vejam só, ele fisiologista, médico fisiologista, entendia de pneumologia, né? É isso que chama? A fundo. Por que que o sopro do espírito materializado se transformou em oxigênio? As mesmas propriedades. Aí ele ficou intrigado e aí começou a matutar. Perguntou ao espírito, o espírito disse que não sabia. Que a maioria dos espíritos, como também a maioria de encarnados, nós praticamos certos atos e não sabemos do seu mecanismo, não é? Às vezes acontece comigo cada coisa assim prosaica, né? Às vezes até meio idiota. Eu olhei assim no espelho hoje e vi minha orelha. Olhei assim. A gente não presta atenção aos nossos equipamentos, mas isso foi feito para ouvir. Aí eu perguntei assim no espelho, mas quem fez? Fui eu? Ah, o genes, que é o genético. Mas tudo é feito de acordo com o mundo onde a gente vive, não é? Só há oxigênio na face da Terra, não há mais em outro planeta. Mesmo que descubra, em Marte tem água, mas a atmosfera lá é inóspita para a gente. Aliás, saiu, né, da atmosfera terrestre, acabou. Ou usa oxigênio, ou então está frito, não é isso? Acontece com os espíritos mais ou menos por aí. Por que que o espírito mostrava que tinha pulmões, estavam ali ativos? Porque ele estava materializado. Se ele não estivesse materializado, ele podia soprar adoidado e não ia acontecer nada. É aí que ele ficou intrigado, quer dizer, o espírito materializado apresenta propriedades e faculdades iguais às nossas. Quando ele se desmaterializa, ele apresenta faculdades iguais à nossa, mas em proporção menor, e em proporção mais avançada de certas faculdades que nós não possuímos.
Ele não revelou aqui quais seriam essas faculdades. Ele não revela. Porque a pesquisa que deveria revelar. Daí nós temos a necessidade de estudarmos. Quem é que está ali? Aí atrás. E está lendo. Presta atenção. Depois você olha para a apostila. Ou está dormindo. Esse senhor que está aí. Aí, menino, aí atrás. Presta atenção. Quer ler, vai lá e lê lá embaixo. Então, nós apresentamos certas faculdades que nós não sabemos. Não é a questão da faculdade, é do seu mecanismo. Eu vi uma coisa interessante. Um oftalmologista de primeira, maravilhoso, com cursos em tudo quanto é canto. Pergunte a ele o mecanismo da visão. Ele vai entrar na hipótese, mas é uma das coisas mais inteligentes do universo. Quem foi o responsável por ela? Um ser inteligente, porque a visão é inteligente. Ela funciona de uma forma inteligente. É uma coisa notável, uma coisa espetacular. É como o problema das cores. Todas as cores estão no arco-íris, não estão? As cores básicas. Então, olha, tem coisa que parece assim, sem importância, mas no estudo da doutrina, tudo isso adquire uma relevância que vocês não imaginam. Então, quando a gente sai do corpo físico, é outra dimensão. Nós preservamos, para não haver uma ruptura, né, em nível psíquico e biológico e até cultural, nós preservamos algumas faculdades. Por quê? Para que não haja complicação, não haja problemas com a próxima reencarnação. Nós temos que preservar essas propriedades. Nós temos que preservar até os instintos, mas de uma forma, né, diminuta, não intensa quanto nós espíritos que estamos na carne, vamos dizer assim. Então, esses estudos foram feitos não exatamente por Kardec, não houve tempo, foram apenas 15 anos. Ele levou 15 anos para codificar o espiritismo. Só viveu como espírita 15 anos. Se ele vivesse 30 anos, a coisa seria diferente. Ele foi conhecer o espiritismo já na meia-idade, era jovem. Então, esses estudos foram desenvolvidos pelos grandes pesquisadores. Pois com uma pessoa aí, com mais de 30 anos de espiritismo, e eu perguntei, você estuda, né? Eu estudo muito, estudo para valer. Eu digo, é? O que é que você estuda? Eu estudo... Deu uns livros lá que vocês já sabem que eu tenho ojeriza, né? Eu digo, olha minha filha, você leu o livro dos médios? Eu li, eu digo, ali Kardec não diz tudo, não houve tempo. Se você quer completar o trabalho de Kardec, e em nível de pesquisa, você tem que ler os clássicos da pesquisa espírita no mundo. Richer, Delane, Bolzano, etc. Eles completam Kardec. Foram posteriores a Kardec. Alguns foram antes de Kardec, como François Deleuze, como o Barão de Potet, como o François Bilot, como o Justino Kerne, né? Como o próprio Paracelso, como Mesmer, como os que participavam da Sociedade do Magnetismo em Paris, que fizeram trabalho de mesas girantes antes de Kardec, de magnetismo, de sonambulismo, e aí por diante.
É Kardec como que pegou o bonde andando. O mérito dele foi ele ter codificado a doutrina espírita com fundamento em princípios que vêm cultuados desde raras épocas, como a imortalidade, comunicabilidade, reencarnação, né? E tendo como lastro que na antiguidade se acreditava na imortalidade da alma, na antiguidade se acreditava na comunicabilidade, na antiguidade também se acreditava na reencarnação. Na lei de causa e efeito. Em nenhuma civilização houve isso. Nem na Índia, nem no Egito, a lei de ação e reação, que é o alicerce desses três princípios. Foi para mim o mérito maior de Kardec. Agora, quando o Espiritismo chegou aqui no Brasil, já chegou deturpado. A lei de causa e efeito se transformou numa coisa assim muito, sei lá, popular, para não dizer medíocre. Ah, eu faço a você, eu lhe prejudiquei na vida passada, você me prejudicou na vida. Uma vez uma pessoa chegou lá na livraria dizendo que aprendeu isso num curso. Eu digo, oxe, você acha o quê? Que a lei de Deus vai armar a mão de alguém para que se faça justiça? Não. Aquela pessoa pegou uma arma porque ela era um meio de eliminar alguém. E eliminou. Senão vocês vão ver o seguinte, a gente pode crescer espiritualmente, é por isso que houve uma reação, mas uma reação distorcida. A gente só cresce quando sofre. Não é isso. A gente sofre por quê? Porque Deus quis ou quer? Não. Em função dos nossos desmandos, nossos atos, nossas atitudes impensadas, ou impensados, melhor dizendo. Então, em função disso, nós sofremos. E onde é que entra a lei de Deus aí nesse particular? Onde é que entra? Ela que está inscrita em nossa consciência. Ela está de acordo. Olha, se pensar que a lei de Deus é perfeita e a sua ação e reação são imperfeitas, então existe aí um desequilíbrio. Perceberam? Então, resultado, essa lei se amolda ao que nós somos, inferiores, instintivos, vingativos, e aí por diante. Aí muda todo o processo. Então, não é a lei de Deus que nos está penalizando, somos nós que nos penalizamos, conforme a lei de Deus, que se adequa à nossa situação de espíritos inferiores. Entenderam aí a jogada? Bom, essa lei vai sendo aplicada de uma forma mais justa, adequada, equânime, a partir do momento em que nós vamos evoluindo. Lá vamos nós, e ela também. Então vai chegar um momento que ela vai ser aplicada, não para respaldar os nossos instintos, a nossa vingança, as nossas inferioridades, mas de acordo com o grau de entendimento dessa lei a que chegarmos. Então ela varia de acordo com o status moral e intelectual do homem.
Por isso que Kardec falou em aristocracia intelecto-moral, em Obras Póstumas, não foi? Por quê? Porque nós precisamos desenvolver o nosso intelecto, precisamos despertar a nossa inteligência, ampliando-a, para que possamos não simplesmente entender a lei de Deus, mas a lei de Deus entender a gente. Aí a coisa muda completamente de figura. Aí vocês percebem uma coisa: espiritismo é raciocínio, é matemática. Espiritismo não é essa baboseira que estão pregando por aí, não. É uma coisa muito mais séria. A pessoa chega aqui na tribuna e, meus irmãos, porque o amor de Jesus, não sei o que. Isso não é espiritismo. Isso são arroubos sentimentais que não dizem nada. Nós estamos precisando ser impactados, não anestesiados. É encararmos a vida como ela é. E quem fez com que ela ficasse do jeito que está, fomos nós. Não vamos olhar para trás, não, nossos antepassados somos nós mesmos. Muitos já tiveram vidas anteriores. E nesse processo, né, de vidas sucessivas, nós vamos o quê? Aprontando. Nós vamos criando sociedades injustas. Vamos criando sociedades onde há má distribuição da renda. Vamos criando sociedades que têm um padrão de vida lá em cima e outras sociedades onde o padrão de vida é lá embaixo. É uma disparidade muito grande. Vocês falam, os países ricos, não é? Os países do terceiro mundo, por exemplo, nós somos de terceiro mundo. Agora veja só que contrassenso. Nós somos a 9ª economia no mundo e somos de terceiro mundo. Durma com barulho desse. Então, toda essa conjuntura deve ser analisada. É isso que eu cito sempre aqui, o Cosme Marinho, que era um sociólogo argentino espetacular. Ele criou, não digo ele criou, mas ele identificou a sociologia espírita. E sentiu uma coisa interessante, como Manuel S. Porteiro com sua dialética. Ele sentiu o seguinte: nós só vamos entender a vida, o porquê da vida e a lei de Deus que está em nossa consciência através do processo cultural. Se não houvesse a reencarnação, a vida, pelo menos para mim, seria inútil. É como a menstruação para eu ser macotinho. Então, se não houvesse a reencarnação, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que vocês estão fazendo aqui? E mais uma coisa, quem nasce, nasce para morrer. E tudo se acaba. Vocês veem uma coisa interessante. Quando nasce é aquela alegria, aquela satisfação. Hoje nem tanto. Ainda vem mais um peso, meu Deus. Tá. Principalmente se a criança foi naquela base do pegou. Olha, fulano, pegou, viu? Ó. Aí resultado, quando nasce é aquela alegria. Aí, aí é que é pior. Aí vai do berço ao túmulo. Isso é que se chama vida. E tem uma coisa, veja só, nós saímos das entranhas de nossas mães, não é assim? Não é? Mesmo até o clonado tem que entrar lá. E vamos para quê? Para as entranhas da terra. Parece que a gente sai de um útero para o outro. A mãe terra, não é isso? Será que isso é vida? Esse lapso de tempo que varia. A pessoa nasce e morre. Viveu apenas minutos, até 1 hora ou 2 horas.
Que vida é essa? Teve algum efeito? O espírito levou alguma coisa disso? E tem mais, ele levou 9 meses ali, na barriga da mãe, não é? Esses 9 meses foram inúteis também? Então, olha, tem coisas que nós precisaríamos estar discutindo. Eu vou fazer um seminário aqui em outubro, em homenagem a Kardec, o nascimento de Kardec. E vou chamar alguns companheiros de doutrina, mas não esse que vem para cá falar em amor, cobre a multidão dos pecados, aquela baboseira. Comigo não. Nós vamos nos enganar. Nós estamos num mundo de provas e expiações, minha gente. É o mundo cruel até. O mundo em que as pessoas hoje não confiam mais em ninguém. É o mundo do estelionatário, do assassino, da corrupção, do desrespeito à pessoa e aí por diante. Então eu vou fazer um seminário assim. Eu já fiz aqui o Espiritismo e a Cultura Brasileira. Foi muito bom, graças a Deus. Nós vamos fazer agora a realidade do nosso país, a realidade brasileira e as aspirações do espírito. E uma pergunta que vai no prospectozinho, né? O espírito cresce dentro do centro ou na sociedade? É na sociedade. Há pessoas aí fora que não são espíritas, mas estão mais adiante da gente. Isso quer dizer que ser espírita não abre a porta da felicidade, nem do conhecimento e nem do esclarecimento. Por quê? Porque esse processo é natural. Foi o que Kardec disse. O Espiritismo contém princípios que, não sendo firmados sob abstrações metafísicas e sim sob leis naturais, tenderão a ser assimilados pela maioria dos homens. Ele falou que o Espiritismo seria assimilado? Não, mas os seus princípios. Quais? Reencarnação, comunicabilidade e imortalidade. Então, no futuro, os homens vão ter que atender nós, mesmo sem haver a doutrina espírita, mesmo que a doutrina espírita desapareça, que foi uma tentativa maravilhosa do plano espiritual, e não está durando nem 150 anos, que já está acabando, foi uma tentativa notável. Ele, espiritismo, se transformou em mais uma religiãozinha, ou uma doutrina que fica incentivando, motivando o emocional das pessoas para entrar no terreno sério da consciência despertada para a imortalidade e para a reencarnação, sem precisar de laboratórios, resultados fantásticos de laboratório, e sem precisar de casa espírita nenhuma. É provável até que elas lá adiante continue existindo, mas talvez lhes falte a lona. A lona cobre o quê? O circo. Então é isso. Eu soube até que vai ter um encontro de Cupido, sei lá de Cupido. Espíritas promovendo isso. É o que está fazendo no barzinho, diz que no barzinho está fazendo isso. Pega o nome de alguém para poder arranjar namorado ou namorada para outra. Eu conheço isso como proxeneta. O proxeneta já tomou conta das casas espíritas, arranjando um homem para umas e arranjando mulher para outros. Já está nesse ponto. A noite do Cupido. Isso é proxeneta. Já ouviu falar nesse termo, proxeneta? Quem não conhece, procura um dicionário.
Quer dizer, veja a que ponto se reduziu uma casa espírita. Pode? Então, eu já não sei mais, minha gente, espiritismo não existe mais. Não há estudo, não há pesquisa, não há nada. Olha aí, agora mesmo eu recebi uma mensagem, uma correspondência da USP, me incluindo, pedindo meus dados e tudo, entre os 20 pesquisadores da paranormalidade no Brasil, que estão interessados. Eu mandei tudo direitinho, tudo arrumadinho, meus livros, meus trabalhos, pelo menos há quem reconheça o trabalho que eu venho fazendo há 30 anos. Porque eu não bulo, eu não toco no coração de ninguém, nem nas emoções. O meu problema é consciencial, é daqui para cima. Eu tento atingir as pessoas, pelo menos é uma tentativa, na sua consciência, na sua intelectualidade. Eu não estou aqui me preocupando se vocês estão sofrendo ou deixando de sofrer. Se estão sofrendo, é porque merecem. E não sou eu que vou lá para resolver isso. Agora, eu posso ajudar assim na desobsessão e tal, tudo direitinho. Mas me reservo o direito de trabalhar com as consciências das pessoas, não para levá-las aonde eu quero, não é isso, mas despertando para o estudo criterioso da doutrina, a análise da doutrina. Há um livro de Paul Gilbert chamado Análise das Coisas. Olha, eles só divulgavam um fenômeno quando analisassem 500 vezes. É brincadeira? Foi ele que descobriu uma época chamada micróbio da raiva, que não foi Pasteur. Pasteur levou a fama, mas foi ele que ele trabalhava junto com Pasteur. Ele foi expulso da comunidade científica em Paris porque se declarou espírita. A Universidade de Cornell pegou ele para ser diretor do Instituto de Microbiologia. Tá vendo? Valorizou o trabalho dele. Porque até hoje, se vocês disserem, se eu disser assim, não, eu sou um cientista espírita, é capaz até de dar risada em minha cara. Ou então me chamar de presunçoso, de pretensioso. Né? Não é questão da ignorância, é a questão de um pseudo-estado de inteligência. Porque se eu disser, eu sou um cientista espírita, ninguém vai acreditar, vai achar uma balela, uma piada. Mas aí é que está, existe o pesquisador como, olha, eu, Risine, Carlos Embaçaí, Hernani Guimarães Andrade, e mais uns 2 ou 3, fazemos parte de uma equipe, nós nos correspondemos, eles telefonam para mim. Hernani Guimarães Andrade, quando telefona, leva 40 minutos. 40 minutos falando. Eu gosto, porque ele é realmente fora de série, um espetáculo. Eu estava conversando com ele sobre o campo bioenergético da vida. Levamos 40 minutos conversando. O campo bioenergético da vida é que acompanha o indivíduo desde a concepção. Faz parte da mecânica quântica. Agora os espíritos descobriram a mecânica quântica muito antes de Max Planck. E vocês sabem uma coisa, sabe que eu estava discutindo com ele sobre esse problema de que eu falei, sobre o campo bioenergético da vida, desde a concepção até a formação do ser. Aquilo ali
e já é uma matriz, e a matriz é o perispírito. Ele apenas vai se distendendo. E tem uma coisa interessante, ele tem um prazo, ele tem um limite, até chegar 3 quilos e tanto, 4 quilos quando muito. Então, nunca houve um descontrole, nunca se forjou um ser no útero materno maior do que ele poderia suportar. Não, aí já é outra questão. Aí é o seguinte, foi o coronel Albert de Rochat, a esposa morrendo, e ele era presidente do Instituto de Metapsíquica de Paris. Ele fechou a porta, não deixou parente nenhum entrar, nem os filhos, e pôs a mulher numa balança, ela morrendo. Mas ela concordou com ele antes. Então, a proporção que ela ia morrendo, ela ia perdendo peso. Aí diz, são os gases que desprendem, isso aqui, na opção de... Quando querem negar, tem 1000 artifícios, não é isso? Aí, ela começou a perder peso, ele aí bateu a máquina. Quando bateu, sobre ela, o perispírito estava lá. Está vendo? Esta é uma prova incontestável. Eu tenho essa fotografia. Está vendo aí? Aí eu chego na televisão, eu aposto $1 milhão. É porque nunca estudou. São pessoas ignorantes. Então, o que está acontecendo com o espiritismo na Bahia, primeiro na Bahia, é a falta de estudo. É a falta de pesquisa e explorando o emocional das pessoas. Aí é que está. Olha, até eu fiquei lisonjeado, foi mesmo, me senti bem no Enconluz que houve lá no Hotel Fiesta. Hotel Fiesta. Eu digo isso sem presunção. Eu fui o mais aplaudido de todos, sem exceção, todos. Você estava lá, não estava? Não foi isso? No centro de convenções, olha, no centro de convenções, aquele editor Iemanjá ficou completo, não tinha um lugar, e gente em pé, 1000 e tantas pessoas. E tem uma coisa, quando souberam em outras que eu estava fazendo a palestra, saíram das outras salas e foram para lá. Aí eu olhei assim e disse, poxa, eu não devo me envaidecer disso. Eu fico triste até com isso. Por quê? Porque se provoca inveja. Eu sinto muito dizer isso, não é presunção, eu sou o melhor, não é isso não, mas eu me esforço para transmitir às pessoas, a vocês também, o que de melhor existe no Espiritismo. Não é verdade isso? Toda quarta-feira, o que é que eu falo aqui? Eu falo baboseira? Eu engano vocês? Toco assim nas suas emoções? Vocês choram? Não. Tudo pesquisa. Tudo na base da experimentação. Esses textos todos que eu trago aqui para vocês, todos são meus. Eu nunca trouxe um texto aqui de nenhum outro autor. E quantas quartas-feiras vocês já vieram aqui? Eu nunca me repeti. Isso tudo é fruto de quê? De trabalho, de pesquisa. Enquanto muitos estavam dormindo, eu estava trabalhando. Enquanto as pessoas acordavam 9, 10 horas da manhã, eu acordava 6 horas todo dia para estudar. Hoje não, que eu estou cansado. Cansei. Mas até hoje eu estou estudando. Quando eu acabei minha enciclopédia, fiquei arrasado, porque é desse tamanho assim. Dá para uns 5 volumes.
Tem uma pessoa que está batendo A, B e C e sumiu. Até matei o telefone dela, graças a Deus eu vou atrás dela. Então é isso que faz com que eu chegue, eu acho que eu tenho uma certa autoridade para criticar o que está acontecendo aí. Que o Espiritismo está acabando, minha gente. O Espiritismo está indo por água abaixo. Você chega num centro com um problema sério de obsessão. Ah, aqui não tem obsessão. É uma coisa de sua cabeça. Procure um psicoterapeuta. É assim que dizem. Quantas pessoas chegaram para mim para dizer isso? Então esses estudos são necessários para que vocês entendam o que é espiritismo, que é uma coisa muito séria. E quando eu vou à rádio, à televisão, não vou para convencer ninguém. Eu vou para dizer o que é o espiritismo. É diferente. E tem uma coisa, muita gente que está frequentando este centro aqui e a livraria assistiu aos programas de televisão e rádio de que eu participei. Eles assistiram. Muita gente. Isso mostra, não que eu convenci ninguém, mas não, eu vou ver se é assim mesmo. Eu vou provar isso. Eu vou comprovar. Pronto. E aí o que acontece? Chegam aqui ou lá na livraria e veem um espiritismo racional, lógico. Sem firulas. Eu podia promover um encontro aqui com vocês, de todo mundo se abraçar, se beijar, música e tal. Isso eu não vou ter vergonha, não. Eu vou ficar sem vergonha. Não é? Então, são essas coisas que eu não vou fazer aqui. Queiram ou não. Agora, se vocês quiserem anestesia, tem muito lugar por aí. Vão lá, agora vocês não vão encontrar estudo. Cada um querendo ser mais eloquente que o outro, e viram os olhos, e imitando Divaldo, e aí por diante, e aquela vozinha mansa. Isso não é espiritismo. Não é espiritismo. Olha, na Sociedade Parisiense, nem palestra havia. A palestra foi inventada aqui. Kardec conversava com as pessoas. Ele batia um papo com as pessoas. Ele trocava ideias com as pessoas, que ele convidava ou iam à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E tem uma coisa, qualquer pessoa podia participar da reunião mediúnica. E era ali, ó, as médiuns ali, toda criança, pré-adolescentes, trabalhando com ele, e ninguém se perturbou. E tem mais, quando Kardec encontrou essas médiuns, elas já tinham uma experiência muito grande com os espíritos. Você não já leram a biografia? Que já havia, ó, maços de papel já com as respostas dos espíritos. Ali estava o livro dos espíritos, ele apenas ampliou, né? Acrescentou outras perguntas, mas a base do livro dos espíritos já estava pronta. Ele já encontrou prontinha. É mais ou menos. Então, minha gente, vamos estudar, vamos divulgar a doutrina. Graças a Deus, as pessoas que saíram daqui, e saíram porque quiseram, hoje estão fazendo um trabalho muito bom. É o Marco Aurélio Medrado, é o próprio José Medrado, é a Mireia, lá em Itapuã, quando ela... Como? Não é Célia, não. Marina, não é? Aquele outro também, como é o dele? Oh, meu Deus, me esqueci o nome.
Sônia. Tem muita gente por aí. No interior também tem muita gente. Né? É Magno, né? Magno. É tanta gente que não é. Até o próprio Adenauer mesmo. Adenauer que sempre conversava comigo, procurava no telefonado. Rui Diamantino. Hein? Angélica, lá João Batista, Marina lá, do grupo Bezerra de Menezes, não, como é o nome dele? Também de Miranda, Marina e Cargos, né? São vários, e todos aprenderam aqui comigo. A maioria aqui. Então isso é muito bom. Isso me deixa assim feliz de ver que o trabalho deu certo. Mesmo que eles não me procurem mais, não querem nem saber de mim, o importante é que eles divulguem bem a doutrina. Eu não. Por que eu. Tá? Eu tenho um grande amigo que supre todas as amizades que eu poderia ter, chamado Pedro. Em Pedro eu reúno todas as amizades que eu podia ter em várias vidas. Então é a verdadeira amizade que é entre mim e ele. É meu grande amigo, tá? Que às vezes as pessoas precisam de uma mulher para amar. Mas nós não precisamos e somos machos. Para não ter dúvida por aí, hein? Ah, com o tempo. Daqui a uns 20 anos você está sabendo. Não, esse meu amigo Pedro, ele apareceu logo quando eu recebi aquela mensagem e tal, eu fui chamado ao movimento espírita. Ele apareceu logo. E é uma identificação muito grande entre mim e ele. Né? Somos amigos, sem nenhum interesse. Eu acho que é amigo de todas as vidas. Né? Agora não tem nada de alma gêmea também, né? Mas nós nos respeitamos, nós nos amamos. E afinal de contas, a evolução é de qualquer sorte machista. O espírito. Então, se nós vamos nos amar como espíritos, nós devemos nos preparar para que nos despojemos do conceito de amor que temos até hoje. Duas mulheres podem se amar e dois homens podem se amar. Mas é preciso ter muito cuidado, porque os olhos maldosos das pessoas estão ali de plantão. Não é? E, afinal de contas, como eu disse, é machista. Deus, o Espírito, até o perispírito. Isso quer dizer o seguinte, que ninguém deve se queixar dessa questão de sexo, masculino e feminino. Não deve. Porque o espírito não tem sexo, começa por aí. Então, se ele não tem sexo, não pode cultuar o amor que nós cultuamos. Faltando-lhe o sexo, sobra-lhe o amor. Fazer o outro, né? Não? Aí é que está. Então nós estamos, por isso que Kardec disse, nós tendemos para a unidade. Que unidade? Ora, quando, aí ninguém sabe. Né?
Então nós temos que entender isso. É isso que o Espiritismo nos descortina. Só essas especulações, nenhuma outra doutrina faz isso. Que são ortodoxas, são dogmáticas. Você tem que acreditar naquilo que eles pregam. E acabou. Tudo pronto ali. Você chega a uma religião católica, protestante, seja lá qual for, messiânica, Seixonoe, as coisas já estão ali prontas. Na nossa doutrina é diferente. Ela pede a especulação. Ela pede a reflexão. E não somos religiosos. Quer dizer, a imortalidade, comunicabilidade e a reencarnação são dogmas? Não, são princípios. Porque todos somos imortais. Isso não é questão dogmática. É um princípio. Todos reencarnamos. Olha aí. E a comunicabilidade é feita de uma forma natural. Agora mesmo, que foi uma menina, estava aqui embaixo, ela via uma mulher, o tempo todo, ela veio, está se tratando, a menina assim, de uns 10 anos, desapareceu. Então, os espíritos aparecem a crianças, adultos, podem ser, de professarem qualquer tipo de religião, estão ali. A verdade é essa. Mas as pessoas não querem entender. Outra me disse que o irmão é tido como esquizofrênico, porque ouve vozes, toma remédio, quer dizer, inutilizou o rapaz, não pode estudar, não pode trabalhar, não pode fazer nada, porque ouve vozes. E fosse assim, eu estava perdido. E muita gente aqui não ouve vozes, não, né? É? Então, quantas vezes eu ouço aquelas vozes, até desaforo. Ah. Coisa não, porque você que uma pessoa está com um problema chamado mental, né? O que é que faz? Entopem de remédio. É a única coisa que fazem. Mais nada. Porque eu nunca vi psiquiatra conversar com doido. É um sujeito que sumiu, é nulo. Ninguém conversa com ele, ninguém bate papo com ele, ninguém pergunta nada a ele, ninguém consulta nada. É um inútil. Ah, isso aí é doido. Pronto. E aí fica essa pecha, é como se fosse uma condenação. O psiquiatra não conversa com o maluco. Nem ouvir estão ouvindo. Eu já vi uma espécie de paródiazinha que o paciente muito inteligente terminou, sabe o quê? Fazendo análise com o analista contou os podres todos a ele. Ou vocês pensam que esses analistas não têm problema em casa, Me levaram até, um médico me levou à casa de outro médico famosíssimo aqui. Ele não sabia como lidar com o filho. O filho rebelde, problemático, obsidiado.
Eu fiz uns trabalhos lá, levei alguns médiuns e ele ficou bom. O menino voltou tranquilo. Ele estava sendo perturbado. E ele então, passou a estudar tudo direitinho. Esse médico disse assim, olha, quando você precisar de mim, eu espero que nunca precise de você. Tá vendo? Aí, por que não levou para um colega lá, neurologista, psiquiatra, não sei, por quê? Porque ele sabia que é inútil, infelizmente é, não sou contra esses profissionais não, mas eles não conhecem o psiquismo, o nosso psiquismo, o mecanismo é muito complexo, cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso, a gente não pode generalizar, é como a mediunidade. Então nós não podemos generalizar, minha gente. A verdade toda é essa. Então, nós vamos concluir, vamos elevar nossos pensamentos, façamos silêncio. Mas não é só aquele silêncio de lábios fechados, mas aquele silêncio íntimo. Vamos tentar sossegar nosso coração. Vamos pôr assim a cabeça para funcionar. Analisar por que nós estamos aqui. Qual a vantagem de estarmos aqui? Nós estamos perdendo tempo. O espírito existe. A reencarnação é um fato. Os espíritos realmente se comunicam conosco. Então são perguntas que muitas vezes acodem assim a cabeça das pessoas. Às vezes até de vocês que estão aqui. Pô, será que eu estou lá naquele centro? Será que existe mesmo espírito? Será que existe a lei de causa e efeito, a reencarnação? Eu sou um ser reencarnado? É natural que essas dúvidas nos assaltem, nos perturbem até. Mas até são necessárias. É aquela dúvida filosófica que nos leva ao estudo, à pesquisa. E através do estudo e da pesquisa, nós podemos comprovar a teoria. Às vezes nós sentimos a presença dos espíritos. Há quem ouça as suas vozes, as vozes dos espíritos. Há quem veja o espírito. Dizer, não, isso não é ilusão, eu estou vendo. E aí é uma prova natural. Uma prova que não foi desenvolvida no laboratório, mas na própria vida de relação. Se não existisse, nós não fôssemos seres imortais, não haveria nenhum sentido para a vida. O sofrimento, a dor, o desespero, a fome, a humilhação, a miséria, tudo isso podia ser fruto de um mecanismo cultural, ético. Então estaríamos assim à mercê desses processos, jogados na vida, sem responsabilidade consciencial.
Mas existe o Espírito. Nós somos espíritos. Não se iludam. Quando nós passarmos para o outro lado da vida, se é que a vida tem dois lados, é que nós vamos constatar essa realidade. É que vamos verificar que muita coisa que neste mundo se prega e se faz, que muita coisa que neste mundo aprendemos, não tem nenhuma validade lá. Sermos ricos ou pobres, intelectuais ou não. O que vai prevalecer do outro lado é a força que nós empreendemos quando aqui estávamos, para entender a lei de Deus e desenvolvermos uma tentativa séria, fecunda, de seguir os seus ordenamentos. Porque o amor que nós desenvolvemos aqui e praticamos é o amor terreno. Diz respeito à nossa vida aqui corpórea, os sentimentos, a caridade, tudo está de acordo com as situações que a vida se nos oferece. Do outro lado, essas atitudes, esses modus operandi têm seus efeitos, mas não tanto quanto aquele em que o espírito consiga despertar sua consciência para os ditames inflexíveis, mas renovadores da lei de Deus. É aí que está o grande mérito para nós. As pessoas se iludem. É a caridade, é o amor ao próximo, é a bondade, é a lágrima que desce pelo rosto, lágrima de compaixão, de saudade, de ternura. Isso tudo é válido e mais do que válido. Mas enquanto estamos aqui, lá, o que vai prevalecer é essa consciência despertada para a lei de Deus. O seu comportamento se pautaram de acordo com esses princípios. Os princípios que determinam e robustecem a lei de Deus. Mesmo que aparentemente ele não tenha feito nenhuma caridade, aquela caridade material que todos podem fazer, mas aquela caridade do silêncio, quando ele deveria praguejar, esbravejar, gritar, reclamar. Essa é a caridade do silêncio. Aquela caridade em que o Espírito resolve por si só, e tendo como fundamento a lei natural, tentar levar a outrem o esclarecimento, conforme preconiza os ordenamentos divinos, sem pieguismo, sem religiosismo, mas tendo como pressuposto a lei que está em nossa consciência. É por isso que muitos espíritos superiores são superiores
não porque fizeram o bem, segundo nós concebemos o bem, mas se pautaram segundo a lei de Deus, que é uma lei silenciosa e invisível, tão silenciosa quanto o ato que lhe dá vida e força. Que Jesus seja sempre conosco, onde quer que estejamos. E amanhã, vocês talvez vejam pelas ruas da cidade o corpo de Jesus, feito de madeira, manchado de sangue, e os pobres homens carregando em via sacra. E o Espírito, Jesus, será que acompanha a procissão? Ou sente piedade de quem venera o corpo e esqueceu do Espírito e da sua eloquência e das suas vibrações impregnadas na palavra que Ele, Jesus, Espírito eterno, como nós o somos, pregou quando aqui esteve? Onde está o Espírito de Jesus? O corpo, nós sabemos, transformou-se em madeira, muda, silenciosa, inútil. O Espírito que vivifica é esquecido por todos ou pela maioria. Mas para nós, amanhã pode não ser feriado para o espírita, ou é para o espírito. Amanhã em nossas orações, pensemos no Mestre Jesus, vibremos por Ele, que nesses 2000 anos a humanidade só fez envergonhá-lo, virando-lhe as costas, pregando valores caducos, irreverentes e sem nenhuma importância. Que Ele seja conosco em espírito, em verdade, agora e sempre. Muita paz para vocês. E tenho dito,